Pronto aí, pessoal? Bora lá então? Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia antiga, hoje nós vamos falar de um filósofo chinês, Wang Bi, que viveu de 226 a 249 depois de Cristo. Ele viveu num contexto histórico e social bastante conturbado, onde a China estava desmoronando, a dinastia Han estava em crise e havia uma grande confusão moral. E tradicionalmente, historicamente, duas religiões, entre aspas, na verdade, duas filosofias de vida, elas fundamentaram a cultura chinesa, que era o taoísmo, que vem de Tao, que é o caminho, é uma vertente criada e desenvolvida por Lao Tse, e o confucionismo de Confúcio. Então eram duas perspectivas de vidas distintas e aparentemente inconciliáveis. Enquanto o confucionismo focava mais no dever, nas obrigações, o taoísmo indicava o caminho a seguir, ou tentava nos fazer conciliar com o caminho que a vida nos apresenta. Então são duas perspectivas completamente diferentes. O confucionismo, uma coisa mais planejada, mais programada, algo que a gente poderia, de alguma forma, empreender para principalmente chegar nos altos cargos políticos na época. Confúcio foi famoso por ensinar as pessoas e organizar processos seletivos para que os indivíduos participassem dos governos chineses. Enquanto Lao Tse focava mais no caminho, um caminho muitas vezes ali quase espiritual. Não era espiritual porque não tinha uma perspectiva transcendente de um Deus, né? Então, ele vai elaborar uma interpretação do Tao Te Ching, que é a obra do Lao Tse, alegórica, né? Então nós não devemos interpretar os escritos como coisas sagradas, como dogmas e verdades absolutas, mas como alegoria, ou como poesia, ou como algo para a gente ler e refletir, mas não levar ao pé da letra. Esse tipo de interpretação acabou também, de alguma forma, acontecendo, por exemplo, com as escrituras sagradas, com a Bíblia, para quem é cristão. Muita coisa que está na Bíblia hoje não é mais interpretada ao pé da letra por boa parte das pessoas. Porque senão, por exemplo, os cristãos não estariam usando roupas com dois tecidos diferentes. Os cristãos estariam apedrejando aí mulheres adúlteras, homossexuais. Estaria fazendo um monte de coisa aí absurda, isso está tudo na Bíblia lá e que é a prescrição divina. Então você não pode interpretar os escritos ao pé da letra, dizia o Wang Bi. Nem o Tao Te Ching, nem os escritos de Confúcio. Ele vai trabalhar com o conceito de Wu Wei. O Wei, no chinês, era algo como não ação. Era a defesa de que nós não devemos agir. Na verdade, ele vai interpretar essa não ação como deixa acontecer naturalmente. É a música lá, né? O pagode, né? Ou seja, essa não ação é para a gente não forçar as coisas. Deixar que as coisas aconteçam de forma natural. Porque quando a gente força as coisas não saem da forma como a gente queria. A gente acaba, de alguma maneira, estragando aquilo que poderia acontecer de forma muito mais genuína se fosse natural. Então essa não ação é de não forçar para que as coisas aconteçam. Você deve agir, mas não na medida de tentar, de alguma forma, obrigar a realidade a se enquadrar nas suas vontades, nos seus desejos. Por mais que a gente queira que o mundo e as pessoas sejam como a gente quer, a gente não pode obrigar o mundo e as pessoas a serem assim. Por isso nós não devemos forçar, devemos deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Então, é assim que ele vai interpretar o conceito de Wu Wei, lá do Tao Te Ching, do Lao Tse, né? Essa não ação para ele é deixar as coisas acontecerem naturalmente. Não querer forçar com que a realidade se enquadre nas suas vontades e desejos, nem as pessoas. Ele vai falar da dualidade e da unidade. A unidade se resume no Tao, que é o caminho. A dualidade vem do Yin Yang. Yin Yang vai dizer que a totalidade da realidade, o bem e o mal,
o certo e o errado, o claro e o escuro, está tudo integrado numa mesma realidade, que é o caminho. Então, enquanto a gente trilha o nosso caminho por essa existência, a gente vai acabar enfrentando sempre essa dualidade. Mas a dualidade faz parte do processo, do caminho. Tem momentos que a nossa vida vai dar tudo certo, as coisas vão estar muito boas. O caminho vai ser tranquilo, beleza. Mas tem momentos que nós vamos enfrentar dificuldades, tribulações, conhecer o mal de perto. Muitas vezes vamos até empreender o mal, fazer o errado. Mas isso faz parte do caminho e do aprendizado que a gente faz durante o caminho. O caminho se faz caminhando. Então, é caminhando que a gente vai descobrindo aonde a gente vai chegar. Por mais que a gente tente prever, tente planejar, tente criar um método para chegar a conquistar os nossos sonhos, não dá para prever se isso vai acontecer de fato. Porque as coisas ocorrem durante o caminho. Tem pessoas que estabelecem metas e as conquistam. Tem pessoas que no caminho para conquistar as metas que desejavam, encontram outras possibilidades. Outras possibilidades que muitas vezes são até mais interessantes do que aquilo que você tanto queria. Por quê? Porque a vida se dá durante a caminho. Não tem um destino pronto e preparado para ninguém. Enquanto a gente caminha, a gente vai descobrindo aquilo que a gente se identifica ou não. Por mais que a gente tenha sonhos, objetivos, metas para alcançar, a gente pode colocar isso lá na frente, enquanto a gente está em busca delas, a gente vai descobrindo que aquilo não era nada do que nós desejávamos. Pode ser. E nesse caminho você vai enfrentando a dualidade, o bem e o mal, o certo e o errado, coisas boas e coisas ruins. Então ele vai buscar integrar o taoísmo, do Tao Te Ching, do Lao Tse, com o confucionismo. Vai tentar integrar essa desenvoltura, ou essa naturalidade do taoísmo com as obrigações e o dever do confucionismo, que era algo mais rígido. E ele vai enfatizar a simplicidade. A gente tem que buscar sempre a simplicidade. A sofisticação, ela só traz tormentos para a nossa vida. Quanto mais você busca uma vida sofisticada, mais problemas você cria, porque mais coisas você tem que lidar. Quanto mais simples é a sua vida, quanto mais você se contentar com menos, melhor é para você. Porque quanto mais coisas você tiver, mais coisas você terá para se preocupar. Então a vida não é sobre acumular, porque quando a gente acumula também preocupações. Então a vida é sobre viver de forma simples. E quanto mais simples, mais tranquilidade e paz de espírito nós teremos. E assim alcançaremos a felicidade. A felicidade está justamente na paz. E não no acúmulo. O acúmulo tira a paz, porque adiciona preocupações. Então no ano de 220, a dominante dinastia Han, ela caiu na China, anunciando uma era de confusão moral. E aí tinha essas duas perspectivas ali em luta, sobre qual seria a predominante. Então o filósofo Wang Bi ajudou a trazer a ordem para esse caos aí, Ele buscou unir o Tao Te Ching, o taoísmo, com o confucionismo, reconciliar essas duas escolas de pensamento dominantes. Então ele argumentou aí que os textos taoístas, eles não deviam ser lidos aí literalmente, mas como obra de poesia, como algo alegórico, não levar ao pé da letra os escritos, porque levar ao pé da letra os escritos que você considera sagrado vai levar você a empreender atrocidades, porque uma coisa que foi escrita lá no tempo longínquo pode não ter mais validade hoje. Então você tem que tentar ler aquilo de forma alegórica para trazer aquilo para o presente, fazer uma reinterpretação do presente e não reproduzir o passado no presente. Então tornando-os assim compatíveis com os práticos ideais confucionistas, que eram mais práticos, mais voltados para a questão do que você deve fazer durante a sua vida, com os deveres da sabedoria política e moral. Então suas novas avaliações do taoísmo e do confucionismo asseguraram a sobrevivência de ambos. Então,
quando são duas filosofias de vida, ou duas religiões, entre aspas, religiões não são porque não tem um Deus. Então o Teixeira ensina o caminho para a autorrealização, que é o caminho da simplicidade, da não ação, do deixar acontecer naturalmente, enquanto o confucionismo é aquilo que você deve fazer para conquistar aquilo que você quer. Então, sobrevivência de ambos e pavimentar é o caminho para a expansão do budismo na China. Né? Depois chega o budismo e vai ser mais uma das escolas filosóficas a influenciar a cultura chinesa. O budismo numa outra perspectiva também, uma perspectiva agora mais de encontrar o nirvana, de desapegar-se também, é uma perspectiva de desapego, de simplicidade, de acordo com o taoísmo. Para Buda, a raiz de todo o sofrimento está no nosso desejo e no apego. Quando nós desejamos e nos deixamos levar pela nossa vontade, nós sofremos. O desejo e a vontade é a raiz de todo o sofrimento, assim como o apego. Por quê? Porque enquanto nós desejamos e não temos aquilo que nós desejamos, nós sofremos porque não temos. Depois que a gente tem, a gente sofre com apego, com medo de perder. E depois que tem também, surge o tédio. Porque aquilo que você já tem, já não te satisfaz, porque você vai querer sempre mais, porque o desejo e a vontade humana são insaciáveis. Então é isso que nos leva a sofrer. Por isso, para o budismo, a alternativa não é viver naturalmente, como queria o taoísmo, mas você suprimir o desejo, anular o seu eu. Porque o desejo é a raiz de todo sofrimento. Você consegue isso através da meditação, através da mortificação do seu eu. Porque assim, você não desejando mais nada, você não vai sofrer querendo mais nada nem ninguém. Você fica sofrendo porque não tem aquilo que você deseja ou aquela pessoa que você ama. Quando você cessa o desejo, ou seja, quando você consegue anular essa vontade cega e insaciável, você já não vai sofrer mais. Você não vai ficar preocupado em ter nem aquela coisa, nem aquela pessoa. E aí você consegue viver em paz, alcançar o nirvana, integrar-se com o universo, anular o seu eu, na perspectiva do budismo, que também vai influenciar a cultura chinesa posteriormente. Mas esse é o pensamento de Wang Bi, pessoal. Compreenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí.